na verdade, esse bloco de agora para a gente falar um pouquinho sobre saúde. Sobre saúde não, na verdade saúde também, né? Saúde do nosso bolso, que é a questão dos direitos, principalmente das pessoas que se aposentaram. A aposentadoria é um assunto muito sério e muito pouca gente sabe que se tem direito ou não à revisão dessa aposentadoria. Muitas pessoas ficam com aquele mesmo valor da aposentadoria sem nenhuma revisão durante anos e anos e anos. E eu estou aqui com o Humberto Tomasi, que é advogado especialista, e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Tudo bem, Humberto? Tudo bem. Boa tarde, bem-vindo. Me diz uma coisa, para a gente iniciar, eu vou te fazer uma pergunta base, né? Que eu imagino que todo mundo tem essa dúvida também. Quantos anos uma pessoa deve contribuir para conseguir se aposentar? Tá, hoje em dia nós temos aposentadoria por tempo de contribuição com 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Até 1998 existia a possibilidade de aposentadoria proporcional para o homem entre 30 e 35, para a mulher entre 25 e 30. Para quem se filiou à Previdência após 16 de dezembro de 98, essa possibilidade não existe mais. Só há aposentadoria por tempo de contribuição integral, 35 para homem, 30 anos de contribuição para a mulher. No entanto, quem já estava vinculado à Previdência antes de 98 e ainda não tinha direito adquirido à aposentadoria antes dessa data, ainda pode se valer da aposentadoria proporcional, cumprindo dois requisitos que foram trazidos pela emenda, que é um pedágio de 40% do tempo que faltava em 16 de 12 de 98 para a mulher atingir 25 anos e o homem 30, e aí uma idade mínima de 53 para homem, 48 para mulher. Mas veja, essa idade mínima só se fala nesta regra de transição. Em verdade, não existe idade mínima para aposentadoria no Brasil, o que é um erro. Todos os sistemas do mundo deveriam ter, e a grande maioria tem, uma idade mínima para aposentar. Sim. E, no entanto, no Brasil isso não existe. Correto. De qualquer forma, nessa regra de transição apenas é que foi trazida uma idade mínima de 53 para homem e 48 para mulher. Certo. E essa aposentadoria, ela tem que estar entre 98 e 2013, é isso? Para conseguir uma revisão ou não? Não, aí é uma outra situação, né? A aposentadoria, em linhas bem gerais, é isso que eu acabei de comentar. Teve agora recentemente, dia 8 de setembro, uma decisão do STF que acabou por permitir a elevação do teto dos benefícios previdenciários. Então, essa é uma situação que se deu em duas oportunidades no Brasil, em 98, em dezembro de 98 e em dezembro de 2003. Nessas duas datas, houve uma elevação apenas do teto da Previdência. Então, os benefícios maiores do que um salário mínimo tiveram seu reajuste concedido legalmente, mas houve um aumento individual só do teto da Previdência. Ocorre o seguinte, algumas pessoas, e aí estamos falando da minoria da absoluta minoria dos trabalhadores, dos segurados, tiveram no cálculo do seu benefício o valor do salário de benefício, que é uma média que é feita para se chegar ao valor da aposentadoria, limitado ao teto da Previdência. Me dá um exemplo em números aí. Uma pessoa pode ter se aposentado em agosto ou setembro de 1998, com o teto que vigia então, que era de R$ 1.081. Em dezembro de 98, esse teto foi elevado para 1.200. E aí esse benefício que o segurado vinha recebendo, que tinha acabado de começar a receber, que estava limitado ao teto de 1.081, não acompanhou esse valor. Entendi. Ele pode ter tido, então, uma média maior do que 1.081. Ele pode ter ficado com uma média, por exemplo, de 1.100, 1.150, 1.200 ou até mais. No entanto, recebeu só 1.081. Em dezembro de 98, isso aconteceu uma vez. Só o teto se elevou de 1.081 para 1.200. No entanto, os benefícios não acompanharam, esses benefícios que estavam limitados ao teto. Em 2003, em dezembro de 2003, ocorreu a mesma coisa, com uma diferença bem maior. O benefício passou de 1.869, o teto, para 2.400, uma diferença de mais de R$500. Com certeza. Então, isso é muito considerável no benefício dos aposentados. Exatamente. Agora me diz uma coisa, a gente estava falando em limite de idade e tudo mais, teto salarial, existe um limite para eu pedir essa revisão? Ou qualquer pessoa já aposentada pode solicitar uma revisão? E se essa revisão é feita apenas uma vez na vida, na sua aposentadoria?
Bom, em verdade, a absoluta maioria das pessoas não tem revisão para fazer o seu benefício. Se o benefício foi calculado corretamente, foi concedido e está sendo mantido regularmente, não há revisão a ser feita. E é aquele o valor da sua aposentadoria para o resto da vida. Sim. Políticas governamentais é que vão tratar de, vez por outra, aumentar um pouco mais, reajustar um pouco melhor as aposentadorias, como aconteceu recentemente esse ano. Então, pode ser que a pessoa não tenha realmente revisão nenhuma a ser feita. Por outro lado, uma enorme massa de segurados e de aposentados tem sim revisão para fazer no seu benefício e não sabem. Que é lógico, o governo não divulga essas informações, essa informação não é amplamente divulgada e os segurados não sabem efetivamente os direitos que têm. Quanto a essa decisão do STF, em verdade não se trata de uma revisão, não se fala em revisão do benefício. Ele está concedido corretamente, foi concedido corretamente e foi limitado ao teto, que é o teto legal, que era o que realmente o segurado poderia receber. Ocorre que com o aumento do teto, apenas do teto, há uma readequação do valor que esse segurado aposentado vinha recebendo. Entendi. Então, nessa decisão ocorreu isso. Outros inúmeros casos existem de revisão. Aí sim, realmente houve um erro do INSS na concessão do benefício ou na manutenção desse benefício, nos reajustes, pode ter havido um erro, e aí sim se fala em revisão. O número de pessoas que teriam direito à revisão é incalculável, é enorme. Nessa decisão do STF, estima-se que cerca de 6% dos aposentados terão direito a essa revisão, em torno de 1 milhão de pessoas. Certo. Agora a questão, ter direito à revisão. E quanto aos reajustes? Se essa pessoa realmente foi feita a revisão, foi feita toda essa análise e verificado que essa pessoa tem direito aos reajustes, né? Que reajustes são esses? Tá, nesse caso da decisão do STF, é essa elevação, essa readequação do teto que ele vinha recebendo, no teto que teve, sobre o qual teve o seu benefício limitado à época da concessão. Depois foi reajustado. Depois foi reajustado só o teto e o benefício não acompanhou. E deveria ter acompanhado. Isso foi o que disse o STF agora em decisão recente. Certo. E esses valores acumulados? Esses valores acumulados também a pessoa recebe? Os últimos 5 anos na justiça. Então, a pessoa o segurado não receberá todos os valores desde 1998. Na justiça se recebem os últimos 5 anos sempre. Certo, ok. Agora, como e a quem recorrer quando se trata de aposentadoria, de revisão da aposentadoria, porque a gente imagina o seguinte, por mais que o governo não divulgue quem tem direito, quem não tem, as pessoas ficam perdidas. Espera aí, eu sou aposentado, me aposentei dentro desse período e gostaria, assim, de saber se eu tenho direito ou não. A quem recorrer? Quem procurar? Vão ter que procurar um profissional especializado, de preferência um advogado especialista na área que possa lhe orientar bem a respeito de uma gama enorme de direitos que esse segurado pode ter e que sabe. Jamais foi informado disso e que não tem a menor ideia disso. Para essa decisão específica do STF, está se discutindo se o INSS vai ou não proceder esse reajuste administrativamente, coisa que acho muito difícil que faça. Além disso, o sistema tem falhas e pode ser que não vai alcançar todas as pessoas que efetivamente podem se beneficiar dessa decisão. E esse especialista vai analisar o caso e vai verificar se a pessoa realmente tem direito ou não. Se não tiver, conforme-se. Se tiver, vamos em busca. Justo, exatamente. Precisa fazer essa análise mais aprofundada de cada situação, porque pode ser que a pessoa, o segurado não tenha direito a reajuste pela decisão recente do STF, mas existem inúmeras outras revisões que podem ser feitas, inúmeras outras situações que podem acabar culminando aí numa revisão do benefício, num aumento do benefício e em prestações atrasadas também. Tá certo. Me diz uma coisa, Humberto, que dica você daria para quem está nos assistindo, que é aposentado, é aposentada e que de repente gostaria de tomar mais as rédeas aí dos seus direitos, né, enquanto cidadão? Bom, é importante que procure se informar. Uma forma muito fácil de fazer isso é pela internet. Hoje em dia é muito prático e tem acesso a todas as informações que estamos comentando aqui. No entanto, são questões muito técnicas realmente. É importante que
o segurado separe o seu benefício, pegue o número do seu benefício, a cartinha de concessão que foi enviada pelo INSS e vá buscar um profissional, vá buscar orientação especializada para saber se realmente tem ou não esses direitos. É lógico que o aposentado pode acompanhar essa evolução da Previdência, decisões recentes, questões polêmicas pela internet. Eu acho um meio muito eficaz para isso. Mas para ter realmente os seus direitos garantidos, para saber se vai ou não ter direito a alguma coisa, só buscando um profissional que está estudando, está se dedicando só a essas questões previdenciárias. Certo. Agora, vamos voltar lá no início da nossa conversa, que era a questão da aposentadoria para quem vai se aposentar, né? Hoje em dia, existem o termo da aposentadoria, ele é geral, é o governo federal que ditou isso ou existem regras estaduais? Sim, existem regras estaduais. No entanto, a aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social, que é administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, essa é uma aposentadoria para todos os brasileiros, para toda iniciativa privada. Só se fala em regras estaduais ou municipais quando se é funcionário público. Aí você tem o funcionalismo público municipal, estadual e federal, que cada um tem a sua própria regra. São muito semelhantes em vários aspectos, mas aí só para o funcionário público é que existe isso. A grande maioria da população, toda a iniciativa privada, está vinculada obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. E o funcionário público, nesse caso, ele também tem direito a uma revisão ou aí já é algo à parte? Aí já vai entrar dentro desse conceito do estadual ou do federal, enfim. Exato, aí já são situações à parte que não foram abrangidas por essa decisão. Pode até ser que surja um reajuste, uma revisão em virtude disso, mas a princípio quem está abrangido por isso são os segurados do Regime Geral de Previdência Social. Tá certo, então, Humberto. Muito obrigado, pela tua entrevista. Gostaria que você, se possível, deixasse um contato para que as pessoas pudessem tirar algumas dúvidas restantes contigo. Sim, tem um e-mail que é tomasi@tomasi.adv.br ou pelo telefone 3016-2539. Tá certo. O Tomasi é T-O-M-M-A-S-I. Perfeito. Tá certo, Humberto. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês.